Boa tarde, Carla Farrapa, falando do Além do Salto. E hoje a gente vai falar com um pirata. E ele vai contar para nós quando que ele deixou de ser louco para se tornar visionário. A história dele é muito, muito interessante e está tomando rumos muito, muito interessantes para Curitiba, para o Brasil, para o mundo, né? Então vocês vão ouvir a história da parte dele, do início. Então, a história, né, dessa pesquisa, digamos assim, desse evento de ir em busca da história do pirata Zulmiro é uma coisa interessante, por causa que isso era uma lenda urbana aqui na cidade de Curitiba. Era a maior lenda urbana da cidade de Curitiba, um pirata inglês com esse nome esquisito de Zulmiro, que veio se esconder aqui na cidade há 200 anos, no início do século XIX. E total, cara, de ser uma lenda urbana, como é que um pirata vem se esconder em Curitiba? Nada Curitiba, a ver, né? Não está nem próximo do oceano, estamos distantes 100 e poucos quilômetros, no primeiro Planalto. Não fazia sentido nenhum, ainda mais um pirata inglês com o nome de Zulmiro. Mas essa aí a maior lenda urbana da cidade de Curitiba. E como é que eu tive contato, né, digamos assim, quando você falou, como é que eu tive esse salto para essa história? Eu sempre fui muito curioso, eu sou formado em economia e minha segunda faculdade foi jornalismo. E eu me apaixonei pela cadeira, pela matéria de jornalismo investigativo. E eu estava vasculhando essas histórias, essas lendas urbanas da cidade de Curitiba. Você estudou todas? Fiquei aquela coisa, conhecendo as lendas, as histórias. E eu lembro que eu fui em busca, eu esbarrei nessas histórias. Primeiro que me chamou a atenção a história dos túneis subterrâneos aqui na cidade de Curitiba. Muito louco, né? Eu também sempre gostei dessa. E era no centro histórico da cidade, ligando as igrejas, ligando as casas antigas, os prédios antigos. Existia essa lenda dos túneis subterrâneos. Que existe. Até hoje. E existia a lenda também de uma cobra gigante que andava por esses túneis. E eu achava interessante, porque essa lenda era uma lenda que existia não só em Curitiba, em várias cidades do Brasil. Arapuava tem também. Sim. Sempre teve no centro histórico, entre as igrejas, tinha essa lenda dos túneis subterrâneos. E eu comecei a investigar essa história com um pouco mais de rigor científico, uma investigação jornalística. E eu lembro que eu fui na Casa da Memória, em Curitiba, e na Casa da Memória eu tive acesso a uma reportagem escrita em 1972, no jornal Gazeta do Povo, pelo jornalista Cid Di Stefani, na qual ele falava de túneis numa região mais afastada do centro da cidade, que era ali na região do Bosque Gutierrez, do bairro das Mercês com Vista Alegre. E daí, nessa reportagem, eu tive contato com a história que um pirata havia escondido um tesouro dentro desses túneis nessa região mais afastada da cidade, justamente o pirata Zulmiro. Mas eu achava, não, isso é uma fantasia, como é que um pirata esconde um tesouro? Pirata em Curitiba, Em Curitiba. E bem, eu investigando esses túneis, eu vinha localizar no centro histórico da cidade uma conexão subterrânea no antigo clube alemão, o Concórdia. Naquela época, até esse túnel, eu acredito, foi construído na época do nazismo, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que era um túnel que ligava o porão desse clube com o imóvel do lado. E ali eu vi que, esses túneis são verdades, então tudo que era uma fantasia começou a se mostrar realidade. E eu comecei a investigar e entrevistar os moradores que moravam nessa região do Bosque Gutierrez, e eles falando que existiam túneis subterrâneos ali. Então eu comecei, será que então a história do pirata é verdade? E comecei a dar até um rigor mais científico nessa história, mas no início eu achava assim, que era uma fantasia, mas eu ficava vendo que o olho da criançada brilhava quando você falava em tesouros e piratas. Você contava para as crianças. Para as crianças, inicialmente. E daí eu resolvi resgatar primeiramente essa história para os pequenos, e eu escrevi em 2013 um livro infantil ilustrado, As Aventuras do Pirata Zulmiro. E a lenda que nós tínhamos do pirata Zulmiro é que ele era um oficial da Marinha Inglesa que desertou da Marinha Inglesa, que usou uma ilha no meio do Oceano Atlântico, ele era Trindade, para esconder o seu tesouro, e ele veio aqui se esconder em Curitiba, ele e a companheira dele, a cigana Hortência. E subiu a serra, veio parar em Curitiba e escondeu um tesouro, um baú de tesouros dentro desses túneis. Mas eu achava uma fantasia, e eu escrevi esse livro baseado nessa lenda. Como fantasia. Como fantasia. E quando esse livro eu escrevi em 2013, demorou uns 4 anos para realmente ele ganhar a materialidade, a gente publicar. Quando já estava com um desenhista, eu fiz uma parceria, as ilustrações, eu vinha localizar no ano de 2016 cartas que foram publicadas no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, no ano de 1896, por um cidadão inglês que alegou que ficou amigo do pirata Zulmiro aqui em Curitiba entre 1879 e 1880. Tá aqui. E essas cartas que foram publicadas no Jornal do Brasil contavam uma história incrível de como esse inglês ficou amigo do pirata e conheceu o pirata em Curitiba. E o mais impressionante
que ele fala que o pirata Zumiro entregou para ele um roteiro escrito com as coordenadas geográficas de como encontrar esse tesouro que o pirata escondeu na Ilha da Trindade. E um mês após esse cidadão inglês, esse amigo do pirata, publicar essas cartas no Jornal do Brasil, ladrões tentaram entrar na casa dele numa madrugada para roubar esse roteiro do tesouro, e na confusão os ladrões deram um tiro e mataram o inglês, e os ladrões não roubaram o roteiro do tesouro. E quando eu vi essa história e vi que era real, e vi que uma pessoa até havia morrido por causa desse roteiro, me deu essa primeira estalo, digamos, até esse salto que eu falei, pá, Mari, a história é verdadeira. O que você sentiu? Então, essas cartas, foi como se eu tivesse encontrado um pedaço do tesouro. Eu lembro que eu peguei as cartas, isso há 7 anos atrás, em 2017, eu transcrevi as cartas, estudei, eram 8 cartas, e eu achava que aquilo era uma parte do tesouro, eu brincava que o tesouro estava ali. Estava ali, né? A história era verdade, porque até aquele ponto, a história era uma fantasia, uma lenda urbana. Mas com essas cartas eu vi que realmente esse cidadão inglês alegava que encontrou um velho escondido no meio do mato aqui em Curitiba, que era o pirata Zumiro. E eu vi que ali existia uma materialidade. E eu lembro que até eu transcrevi essas cartas, né, na passagem do ano de 2017 para 2018 na praia, eu ficava às madrugadas transcrevendo todas elas e estudando elas, porque eram 8 cartas, um conteúdo riquíssimo, e era o mais próximo que eu tinha, digamos, da veracidade dessa história, porque o pirata havia existido. E daí eu comecei a vasculhar em todos os jornais do Brasil e do mundo, em busca de dados dessa história, e vinha localizar que realmente o tesouro na Ilha da Trindade existe, e ocorreram várias expedições. Outras pessoas já tinham tentado resgatar. Tentaram resgatar o tesouro, olha que interessante. Até essa história ela é tão incrível do pirata Zumiro, porque o pirata Zumiro, a vida dele, ele era um oficial da marinha inglesa, né? Ele nasceu num castelo no sul da Irlanda, na cidade de Cork, era uma família muito rica, ele estudou nessa escola inglesa de Eton College, que é a escola mais chique do mundo, do futuro rei da Inglaterra estudou. Ele entrou para a marinha real inglesa, só que ele era muito orgulhoso por ser de sangue azul, e ele teve um desentendimento com outro oficial, e matou acidentalmente esse outro oficial, e para fugir da corte marcial ele desertou, e ele abraçou a pirataria. E agora ele tem um detalhe interessante, ele abraça a pirataria, abandona o nome verdadeiro e adota esse nome de guerra de Zumiro e começa a falar que era grego. Zumiro é um nome grego? É o nome da região da Grécia ali. Até existe uma tragédia grega chamada Zulmira, que a Zulmira é filha do rei Polidoro da ilha grega de Lesbos, e ela é casada com o príncipe Ilo de Troia. E nessa tragédia, ela é acusada de fazer um complô para matar o pai e o príncipe, o marido, e daí só que ela é muito astuta, muito sagaz, e no final da tragédia ela revela os generais que eram os conspiradores e prende todo mundo. E fica de boa. E o Zumiro justamente adotou o masculino dela, de Zulmira. Sim, vou ficar de boa. Ele, digamos assim, que ele também foi acusado injustamente, né, de matar esse colega na Marinha Real, que ele matou, né, ele desertou, mas ele abraçou a pirataria e veio para o Atlântico Sul, e aqui no Atlântico Sul ele fica líder do bando de piratas, e os bandos de piratas dele escolhem essa ilha no meio do Oceano Atlântico, a Ilha da Trindade, que é uma ilha brasileira hoje, mas já está em águas internacionais, no paralelo do estado do Espírito Santo, distante 1.200 km da costa, para esconder o tesouro deles, o banco deles, que vários depósitos dos roubos eles escondiam nessa Ilha da Trindade. Todos os créditos que eles tinham, eles depositavam lá. É o banco pirata deles, a ilha. E essa Ilha da Trindade, ela é a ponta de um vulcão no meio do oceano, então ela não tem uma plataforma continental e as ondas batem com muita fúria na costa. E daí o Zumiro conta que os outros piratas do bando dele foram capturados e mortos, e ele foi capturado por um navio de guerra inglês, e aquelas coincidências do destino. Um dos oficiais de bordo era colega dele do tempo da Academia Naval, e conhecia a família do pirata. E quando ele viu quem era o pirata, ele não quis enforcar o velho amigo, ele simulou a fuga dele aqui no litoral sul do Brasil, isso em 1829, no início do ano, com a condição que o Zumiro fosse para o interior do Brasil e largasse a vida de pirataria. E o Zumiro, ele fez isso. O Zumiro disse que demorou 9 dias, chegou em Curitiba aqui em janeiro de 1829, Curitiba é uma cidade pequena, 3 mil habitantes, uma vila praticamente. E até o Zumiro ele arrebata uma jovem escrava e leva para a igreja casar com ela. E nós conseguimos localizar a certidão de casamento dele, em 4 de fevereiro de 1829. E onde que ficou a cigana? A cigana. Então, depois eu descobri que a cigana era parte da mitologia. A verdade que eles entraram, porque o Zumiro casou com essa escrava e depois até a gente descobriu que ele libertou ela. E o Zumiro ficou vivendo aqui em Curitiba por cerca de 60 anos até falecer em 24 de agosto de 1889. Só que 10 anos antes ele recebeu a visita de um imigrante inglês, que é esse imigrante, o Edward Young, que ficou amigo dele, onde o Zumiro contou toda a história para ele e entregou o roteiro do tesouro.
E só que 16 anos depois, né, no ano de 1896, o imigrante escreveu essas cartas ao Jornal do Brasil, que foram as cartas que eu descobri que detonou todo esse processo. Digamos, o salto quântico foi quando eu localizei essas cartas do Pirata Zulmiro. E você? O que você fazia além de ser investigador do Zulmiro? Eu era economista, trabalhei por muito tempo com perícia judicial, fazendo cálculos judiciais, e daí também eu tinha um restaurante no centro, né? Eu atuava como cozinheiro. Só que com o falecimento do meu pai em 2005, eu não toquei mais a cozinha, porque é muito trabalho. E daí eu comecei a mexer com um novo esporte, que é até interessante, um esporte novo que eu criei aqui no estado do Paraná, o futsac, que era uma bolinha de crochê, que eu misturei com futevôlei, com tênis, e até consegui montar federações paranaense, catarinense, gaúcha, confederação, é o primeiro esporte da história criado no Paraná. Então eu mexia de forma muito grande com essa área de material esportivo. Só que paralelo, eu tinha essa parte do Pirata Zulmiro também. E quando eu vi que a história do Pirata Zulmiro era verdadeira, eu primeiro publiquei um livro infantil ilustrado, depois eu publiquei um livro infanto-juvenil com os documentos do Pirata Zulmiro que eu localizei, a certidão de casamento, a certidão de óbito no cemitério, esse documento do roteiro do tesouro. E a história do pirata ela é tão interessante que um dos piratas do bando do Zulmiro, que ele achava que havia sido morto, um pirata russo, ele era cego de um olho, que o Zulmiro até apelidaram de Zarolho, ele foi morrer na Índia em 1850 e antes de morrer o Zarolho entregou o mapa desse mesmo tesouro que o Zulmiro falou no roteiro para um capitão de um navio mercante inglês. E os ingleses realizam 3 expedições para a Ilha da Trindade no século retrasado, em busca do mesmo tesouro. Só que justamente quando os piratas cavaram uma gruta ao pé de uma ravina na baía sudoeste da ilha, ocorreu um desmoronamento da montanha. E eles não encontram isso. Então a história do Zulmiro ela é tão incrível quando eu encontrei esses documentos, porque são 2 piratas do mesmo bando, em pontos distintos do planeta, em épocas distintas, e os 2 apontando para o mesmo tesouro. Um entregando o mapa e outro entregando um roteiro. É a única história no mundo. E quando eu vi todos esses documentos, as informações cruzam-se. E daí eu falei, nossa, essa história aqui é uma história verdadeira, realmente. E daí ocorreram até agora, foram 9 expedições feitas para a ilha. 3 inglesas de posse do mapa do tesouro, 4 expedições brasileiras com esse roteiro do Pirata do Zulmiro, né, que o Zulmiro escreveu. Esse roteiro apareceu praticamente foi 14 anos após a morte dele, em 1910, no interior de São Paulo. E daí o pessoal pegou esse roteiro do tesouro, traduziu e realizam as expedições para a Ilha da Trindade há mais de 100 anos atrás. E daí teve uma expedição norte-americana e uma expedição da Marinha Brasileira também. Mas isso a gente está falando 80, 100 anos atrás, 120 anos atrás, e não se tinha essa tecnologia naquela época. E agora eu fui convidado a ser membro do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, de acordo pela minha pesquisa, por esses livros que eu publiquei com a história, e nós estamos organizando agora uma expedição arqueológica para a Ilha da Trindade, liderada pelo Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, organizada por eles, né, liderada por mim, mas junto com o apoio da Universidade Federal do Paraná, do Museu Paranaense, do Museu de Arqueologia e Etnologia, do Museu Naval, da Unesp, da Unespar, com arqueólogos, geólogos, biólogos, cartógrafos, uma equipe gigante mesmo, especialistas em conservação, engenheiros, matemáticos, físicos, para ir para a Ilha da Trindade novamente e fazer uma nova escavação arqueológica, porque hoje, com a tecnologia atual de radar de penetração de solo, de magnetômetro e gravímetro, você consegue escanear o subsolo da ilha inteiro e ver se tem algum material escondido ali e fazer tecnicamente um resgate arqueológico. O que o teu coração diz disso? Olha que interessante. Nós apresentamos o projeto ano passado na Marinha, em Brasília, e o almirante gostou tanto que me levou para a Ilha da Trindade. Eu já fiz uma viagem para a ilha. Você já chegou aí lá? Cheguei à ilha no final do ano passado, em dezembro. Lá fiquei por 2 dias na ilha. Tem algo na ilha. Tem algo, sente, os marinheiros também sentem, todo mundo assim. A ilha ela é perfeita para guardar um tesouro pirata, e não só isso. Existe algo, digamos, até eu falo assim, até, digamos, entrando numa área que é um pouco mais sobrenatural, um pouco mais espiritual, né? Tirando um pouco a ciência de lado, tem algo na ilha mesmo, tem alguma coisa. Quando você fala do pirata, a tua intensidade, o modo como você se refere, é como se você soubesse. É como se você já tivesse vivenciado. É meio louco dizer isso, mas é assim que eu sinto. É uma certeza, assim, eu fico vendo assim que essa história, todas as peças que vieram, que estão vindo até agora, que nem um exemplo.
No mês passado eu fui dar uma palestra num colégio e uma menininha veio assim, ó, Marcos, meu pai trouxe um mapa da casa do pirata. Eu, como? Daí eu fui vendo que a avó dela trabalha na prefeitura de Curitiba, baseada nas minhas pesquisas, e eles conseguiram localizar o terreno do mapa, o mapa antigo, e daí eu peguei esse mapa. Daí começou a surgir um outro senhor, não, eu tô com mais informações do Zulmiro pedindo para aumentar a terra dele, porque ele fazia a plantação de lavoura. Então a história tá viva. E eu sinto assim que parece assim que o Zulmiro ele quer que o tesouro dele seja encontrado. E na verdade, até indo mais além, cara, eu acho que eu já encontrei o tesouro, porque o tesouro é história. A história é o tesouro. A história é o tesouro. Claro que. E o material, ele só vai dizer que é verdadeiro. Assim, o material de uma cereja no bolo para dizer assim, ó. Para os mais incrédulos. Olha, realmente tinha. Tinha a materialidade. Mas a história em si é o tesouro, porque é a história que é mágica. E o interessante dessa história do pirata, que né, eu pesquiso agora, eu tô indo para 20 anos de pesquisas, que eu fiquei vendo que essa história é a história mãe de pirataria que inspirou todos os clássicos da nossa literatura ocidental. Tem o Conde do Monte Cristo, escrito pelo Alexandre Dumas em 1844, que fala da ilha de Monte Cristo, é baseado nesse tesouro que os piratas roubaram e esconderam na Ilha da Trindade. O livro A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, de 1883, também é baseado na história do pirata russo que entregou o mapa do tesouro do bando do Zulmiro. E até mais além, quando eu descobri que o Zulmiro estudou nessa escola inglesa de Eton College, eu fui em cima dos arquivos de Eton College e encontrei o pirata Zulmiro nos arquivos lá. O nome dele verdadeiro era John Francis Hodder. E aqui, até em Curitiba, ele aportuguesou o John Francis para João Francisco. E colocou até um sobrenome em inglês com Z, que na verdade é um adjetivo pátrio. E eu fiquei vendo que quem é um dos grandes piratas, digamos, da literatura que estudou em Eton College é o Capitão Gancho, do Peter Pan. E eu descobri realmente que as cartas do amigo do pirata, do Edward Young, publicadas em 1896 no Brasil, estavam sendo replicadas em Londres, no jornal Financial News. Na mesma data. E foi nessa data, com certeza, o autor James Matthew Barrie, que escreveu Peter Pan, viu essa informação excêntrica, que o pirata fala que estudou em Eton College, e praticamente 8 anos depois, em 1904, ele escreveu o romance O Peter Pan, onde ele bota o Capitão Gancho, porque o Capitão Gancho, antes de cair na boca do jacaré, na fase final do livro, ele grita o lema de Eton College, floresça Eton College. E os historiadores ingleses achavam sensacional. Pô, um pirata estudar numa escola de príncipes. E agora eu encontrei a referência. E o legal é que eu publiquei um terceiro livro, documental histórico, com 532 páginas, com toda essa minha pesquisa, para comprovar para a academia, até baseado nos documentos desse livro que nós estamos organizando, a expedição arqueológica, e agora nós estamos traduzindo esse livro e vamos lançar em Londres no ano que vem, com apoio do Itamaraty, da Embratur, do Ministério do Turismo, e vamos fazer um lançamento na Escola do Pirata, em Eton College. E os ingleses vão enlouquecer quando conhecerem a todos os documentos, a veracidade dessa história, e por saber que tem uma expedição científica arqueológica sendo organizada agora, no momento atual, em busca do tesouro do pirata. Tudo isso parece um romance. Sim, uma história de ficção. Uma história de ficção. E é uma lenda urbana. E você entendeu que aquela lenda não era só uma lenda. Isso faz com que a gente perceba que muitas vezes as lendas são a verdade disfarçada, né? E quando a gente pensa fora da caixa, que é o que você fez, pensando fora da caixa, existe muita gente, por isso que eu falei que é uma história entre ser louco, que vai atrás de uma história, uma lenda urbana, e de repente o universo conspira e joga para você todas as informações que você precisa para provar que não é só uma lenda, né? Que é uma verdade. E se tornar não só obstinado, né? Mas visionário. Sim. Né? E isso, quando eu falo que o Além do Salto é para contar histórias, é para que as pessoas entendam isso. Você pode sonhar. Sim. E se você tirar do sonho e pôr para a realidade, na matéria, para a matéria, o universo vai te dar as informações para você chegar ao ponto que quer. Porque não é só você que quer ir atrás do Pirata Zulmiro. Sim. É o Pirata Zulmiro que quer que você chegue até ele. Sim, ele está querendo ser revelado. Até uma coisa interessante aconteceu agora. Você vê, a gente um projeto nosso, como envolve uma escavação arqueológica, tem que ter uma autorização de uma série de entidades, e principalmente o IFAM,
que é o mais complicado de todos, né? Quando nós mostramos o projeto há 2 anos atrás pro pessoal, todo mundo falava, Marcos, boa sorte, porque o IPHAN dificilmente eles aprovariam. E agora estão sinalizando realmente, depois de todo esse percalço, esses documentos que a lenda se tornou realidade, né? Esse pensamento fora da caixa agora foi admitido pela academia e foi verificado pelos documentos. E agora estão até acontecendo uma série de coisas interessantes. Você vê, eu sou muito amigo de uma das bisnetas do amigo do pirata, do Edward Young, que até o que foi assassinado. E ela comentou agora na semana passada para mim, falou, Marcos, tive uma visão muito interessante. Eu estava em casa e daí eu acordei de noite e estava pé da minha cama 2 senhores, tal, com roupa antiga e de chapéu, de cartola, e eu vi que era o Edward. E ela falou para ele, e estava o Edward e o filho dele. E daí ela falou que interessante, ela quis compartilhar comigo. Eu falei, Serli, é porque o projeto está sendo aprovado, porque o Edward, de certa forma, ele morreu querendo organizar uma expedição. Ele morreu para fazer isso. Então, e é graças a ele, as cartas dele. Então, assim, envolve muitas pessoas, além do Zulmiro, todas essas pessoas que ao longo desses 2 séculos foram em busca do tesouro, que viveram essa história, que se dedicaram. Eu estou, digamos, não carregando, mas estão todas elas do meu lado. Sim. Felizes nesse momento, porque é o momento onde está sendo realizado, onde o mundo vai conhecer todos os detalhes dessa história. E a gente fica feliz quando isso acontece, porque é interessante você ver um projeto que está crescendo e ele não é um projeto de criatividade, né? Ele é um projeto que realmente existe. Sim, né? É uma que coisa... as coisas existiram. É um fato real, isso é legal de ver. Até eu fico brincando muito com os meus amigos, né? Porque hoje eu abri uma editora, eu tenho 3 livros, um infantil ilustrado, infanto juvenil, adulto, e pretendo ainda fazer outros livros. Mas se fosse uma história, digamos que eu tirei da cabeça, uma história incrível do pirata, já seria legal. Mas era uma coisa sensacional, tipo, pô, que legal a criatividade do Marcos, mas não, a história é verdadeira. E eu tive, assim, 2 pontos, 2, digamos, feedbacks que eu achei interessante. Um era o pessoal ali a produtora do Fantástico, ela viu essa reportagem, então eles estão articulando para ir para a ilha, fazer uma grande reportagem. E ela chegou para mim, quando ela leu esses livros e viu a história, ela falou, Marcos, você está ciente que você está com Game of Thrones na mão, pirata? Só que é real. E ela ficou encantada. E agora que eu estive em Brasília, eu dei uma palestra lá para o pessoal da Embratur, para o técnico de mercados internacionais da Embratur, ele falou assim, Marcos, isso é um Harry Potter pirata, só que real. É mais ainda assim incrível, porque se fosse fantástico, fantasia, seria bonito. Mas é real, é tudo os documentos. Eles falaram tanto que eles estão encantados, me convidaram agora no final de novembro, na segunda quinzena, eu volto para Brasília e dou uma palestra lá para o presidente da Embratur, para os técnicos do Ministério do Turismo, que eles se encantaram pela envergadura da história e da pesquisa, e principalmente por essa pesquisa ocorrer no Brasil. E ser, digamos, um soft power, um poder cultural brasileiro nessa parte, porque hoje o mundo corre com muita intensidade para as salas de cinema para ver a realidade fantástica, seja os filmes de super-herói, de caça ao tesouro. E você tem uma coisa dessas, verdadeira, documentada, com veracidade, né? Com comprovantes mesmo. Então isso é muito legal, porque isso mexe com a fantasia, mexe com o público, mexe com as pessoas de forma muito grande. Olá, querido ser. Sexta-feira, agora dia 11, é o lançamento presencial do meu livro. E você, indiretamente, teve a sua contribuição nessa concretização do meu amadurecimento pessoal, profissional e espiritual. Por isso eu vou ficar muito feliz de receber o teu abraço pessoalmente. Sexta-feira, agora dia 11, entre 19 e 21 horas. Aguardo você!